Na última aula a gente começou a ver o uso do Context API para criar um mecanismo de autenticação aqui no site, né? Já até criamos aqui um formulário de login, né? Ah, e aí vamos continuar avançando aqui, né, pessoal? Vamos ver de onde a gente parou aqui, né? Aqui, por exemplo, a gente só colocou o formulário, mas ainda não criamos assim não chamamos a função login, não estamos utilizando aquele use context, né, para, né, pegar a função login lá do provider, né? Então vamos fazer isso aqui. Então, olha só, a gente então na última aula a gente criou um provider que eu chamei de Alpha Provider, cujo objetivo é compartilhar com toda a aplicação três coisas: a dados do usuário, que a gente vai pegar via API, né? Uma função de login que vai também chamar, né, um endpoint da API para efetuar login no back-end, né? E também uma função de logout que, de novo, vai acessar a API para fazer o logout ali do usuário, certo? Então, são três coisas. Então, lembrando que assim, a finalidade do Context API é justamente esse, tá, pessoal? Para eu compartilhar dados com toda a aplicação, né, ao invés de utilizar as propriedades lá dos componentes, né, passando, né, os dados de componente a componente, seguindo às vezes uma hierarquia muito grande de componentes, eu posso utilizar o Content API para gerar coisas que vão ser compartilhadas ali em toda a aplicação. Então, assim, qualquer lugar da aplicação tem acesso aqui ao user, ao login, ao logout, né? Porque aqui no caso a gente está criando aqui, né, um contexto. Lembrado, a gente criou um contexto que a gente chamou de Alpha Context, né? Um contexto. E o contexto é aquilo que é compartilhado, certo? Ali com toda a aplicação, né? Que eu estou criando o contexto. E o nosso mecanismo de compartilhamento do contexto é através do que a gente chama aqui de provider, né? Tá? Então, o provider é o mecanismo que vai prover os dados do contexto ao longo de toda a aplicação, tá? Né, a gente, na aula passada também, a gente criou aqui um counter provider, né, que assim, foi só uma forma da gente introduzir de forma bem simples ali a ideia do context do provider, né? Então, aqui basicamente, olha, só para a gente lembrar aqui, né, pessoal, a gente criou aqui, olha, a gente está dizendo que o que vai ser compartilhado aqui, né, através desse provider, vai ser um valor numérico, que é o count, né, e um valor de incremento aqui, uma função de incremento para incrementar, né, esse valor numérico, né? Esses dois caras, a gente criou ele aqui dentro, né, do provider, do count provider. Então, geralmente a gente faz isso, né? A gente cria uma função, né, um componente que termine com provider. Aqui dentro a gente define o que é, né, no caso, o count, o que é o increment, a gente define aqui dentro do provider, tá? E a gente compartilha, e a gente cria usando o nosso contexto.provider. Então, assim, você vê esse context aqui, a gente criou aqui em cima, através da função createContext. Essa função é criada pelo próprio React. Se for aqui em cima, ela só tem aqui, olha, createContext do React, né? Do React. Então, ele tem essa função para criar contexto. E eu vou utilizar, né, o contexto.provider para eu poder compartilhar isso com toda a minha aplicação. Esse cara aqui, ele geralmente aceita o children. A gente falou sobre esse children na aula passada, né? Esse children basicamente permite a gente fazer o seguinte, olha só, lá no layout da aplicação, tá vendo como eu coloquei aqui, olha, o counter, provider, e ele tem filhos, né, componentes filhos, que é o nave mais, aqui, né? Aqui tem children também. Então, assim, isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que esse cara aqui tem uma propriedade children, tá? Tanto faz, pessoal, eu colocar, né, children aqui, um conjunto, né, de tags aqui de componentes, ou colocar uma propriedade children é igual a esse conteúdo que está aqui dentro, tá?
Então, children é uma palavra especial, é de fato uma palavra especial, tem que ser children para eu determinar que dado componente ele tem filhos, né? E os filhos são esses aqui, né? No caso aqui do counter provider, os filhos são esses aqui. Então, a partir desse momento, como eu coloquei, né, esses caras como dentro do counter provider, isso quer dizer que dentro do provider, acessar ele de novo aqui, eu fechei. Dentro do provider, eu vou ter acesso ao children, que é justamente aqueles componentes que eu coloquei como filho né, desse cara, do filho do provider, tá? Beleza, pessoal? Isso aqui eu expliquei bem na última aula. Estamos só revisando aqui. Fala. Ele pode ter acesso às informações do provider pai? Não, olha só. Vamos aqui, ó. Vamos acessar aqui o logout, ó. Layout, aliás, desculpa. Todos os filhos de Auth Provider vão ter acesso aos dados do Auth Contest. Todos os filhos, inclusive esse cara aqui, ó. Ele é filho, né? Então esse cara aqui, olha, isso aqui tudo é children do Auth Provider, né? Em compensação, né, o Auth Provider não tem acesso ao que é compartilhado pelo Counter Contest, porque, né, assim, só aquilo que está dentro mesmo aqui, certo? Tá bom? Então tá, pessoal. Então, assim, usando esse mecanismo aqui, já tirei aqui o increment aqui, né? Já tinha até tirado aqui, mas a gente tinha criado aqui colocado aqui uma função, uma opção de increment, né? Tem que incrementar esses valores zeros aqui todinhos, né? A gente mostrou isso na última aula, tá lá no vídeo do YouTube. E aí, então, vamos continuar aqui de onde a gente parou, certo? Vamos lá, então, né? Avançar mais, então, aqui no nosso login. Então, ó, eu criei o nosso Auth Provider que compartilha ali com a gente função de login, função de logout, informação do usuário. Então aqui, olha, no login, eu vou usar o Use Contest para ter acesso à função login compartilhada pelo provider lá. Certo? Então foi o seguinte, olha só. Const login é igual a Use Contest, né? Esse cara aqui é um hook do Pop React, certo? Isso aqui faz parte do React padrão. E esse cara que recebe como parâmetro um contexto. Eu tenho que botar ele na mão. Recebe um contexto como parâmetro, né? Então, import auth context. Eu não exportei esse cara, não? Deixa eu ver se eu exportei ele direitinho lá. Não exportei, por isso que você está encontrando. Tá? Então eu tenho que exportar o contexto também, porque na hora que eu quiser utilizar o use, o login, o logout, eu tenho que passar esse cara aqui para o use contest, certo? Use contest, ele recebe como parâmetro um contexto. Certo? Esse cara aqui, olha, né? Importei ele aqui. Então, use contest, ele vai receber um contexto. Tá vendo quando ele já reconheceu, ó? Já sabe que esse cara aqui ele exporta, né, o login, certo? Então ele já sabe o que é login. É aquela negócio amarelinha que eu não usei essa função ainda, vamos utilizá-la aqui agora para a gente poder, né, efetuar o login ali do usuário, certo? Então vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer aqui, ó? Nós temos um form aqui, né? Então eu vou tirar esse cara aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, olha só, on submit. Quando o usuário clicar no botão de enviar, eu vou executar uma função que eu ainda vou implementar, chamada handle submit. E aí vamos implementar essa função aqui agora, certo? Então, vou botar aqui, olha, const handle submit é igual. Isso aqui é uma função que vai, por exemplo, efetivar o login do usuário ali, certo? E aí vamos colocar aqui, esse cara aqui, ele vai receber um evento, né, pessoal? Porque assim, quando o usuário clica no botão de submissão, gera um evento, né? E como essa aqui é uma função que vai manipular o evento, ela sempre recebe como parâmetro o próprio evento, dados do evento. E aí, é esse cara aqui, olha, form event, tá? Esse aqui vai ser, esse cara aqui que é
o evento ali, né, que a gente recebe quando o usuário clica ali na submissão do formulário, tá? Oi, o que é? Ah, sim, valeu, valeu. Aí vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar o Prevent Default para garantir que a página não vai ser recarregada, certo? Porque quando o usuário clica no botão de submissão de formulário, a página vai ser recarregada para enviar dados lá para o back-end, né? Então, assim, aqui no React a gente não faz isso, né? Não tem reload. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar o Prevent Default para garantir que não vai ter esse reload, né? E aqui a gente vai efetuar o login, pessoal. A gente vai efetuar o login ali. Deixa eu só lembrar como é que está essa função login aqui. Essa função login já está chamando ali, né? Já está chamando, usando o fetch ali, ó, para acessar, né, essa rota da aplicação. Pessoal, depois a gente pode dar uma melhorada aqui e usar o Axis, tá? Então vamos lá, tá muito verboso isso aqui, olha só o tamanho desse comando aqui, ó. Depois vamos dar uma melhorada nisso aí, tá? Eu uso o Axis na minha aplicação, isso aqui ó, é o fetch, né, que vem com JavaScript, né? Mas a gente tem um pacote que é muito utilizado, né, que é o Axis, que faz o fetch para a gente de uma forma mais simplesinha. Depois a gente cria um úteis aí com Axis para a gente não deixar a coisa tão grande assim, tá? Depois a gente faz isso aí. Então vamos lá, olha só o que eu vou fazer aqui, olha. Eu vou basicamente colocar aqui, olha, um async aqui, né? E vou chamar await login. Esse cara aqui recebe o parâmetro ali, né? O login aqui, ela recebe e-mail e password, né? São os parâmetros aqui da função de e-mail, certo? Né? Então, vou colocar aqui, né? No caso, olha só. Aqui a gente tem o estado e-mail, estado password. Então, é esses caras que eu vou passar, né, aqui para essa função login, certo? É estranho, né? Isso aqui eu fiz na semana, né, na começo da semana passada, aí estou tentando lembrar aqui das decisões, né? Mas tá aí, pessoal. Vamos ver o que essa função retorna. Olha só. O login aqui, no caso, ele retorna falso ou verdadeiro, certo? Falso ou verdadeiro. Então, assim, o que vai acontecer? Quando esse cara aqui botar assim, olha, const, ok. Eu geralmente uso, tá, pessoal, assim, ok, uma coisa mais minha, assim, eu uso ok quando o dado é booleano. Range ok, já sei que é booleano, então é uma convenção própria, assim, que eu costumo, né, adotar. E o que eu vou fazer? Se o ok for true, eu vou direcionar o usuário ali para a tela principal da aplicação. Já fez o login, tá tudo certo. Mas se for false, eu vou indicar para o usuário de que as credenciais dele estão erradas. Né? Está errado ali, ele vai precisar consertar o e-mail ou a senha, né? Porque, cara, isso aqui vai retornar falso quando o status não for igual a 200, olha só. Quando o status não for igual a 200. Se não me engano, vamos ver lá no back-end, pessoal, se não me engano, quando é status 401, que 401, como é que é o nome mesmo? Unauthorized, Então, assim, quando for 401, quer dizer que, né, não foi autorizado, isso quer dizer que as credenciais estão erradas, né? Depois a gente pode dar uma olhada no código do back-end para verificar se é isso mesmo, né? Mas é isso, pessoal, olha só. Então, assim, ó, se ok, então eu vou usar o router do próprio Next, e aí vamos então usar um outro hook, olha só. Vou fazer o seguinte, olha, const router. Lembrando que o router é o mecanismo que a gente utiliza para direcionar o usuário para uma outra página. É isso que eu quero fazer aqui. Né? Quando o usuário faz o login, eu quero direcionar o usuário para a tela principal. Está logado já pode fazer compra, pode fazer tudo. Né? Então, eu vou chamar aqui, ó, use router. E esse use router, ele é uma função do próprio Next, né? E é esse aqui, tá, pessoal? O Next Navigation, tá? Não coloque Next Router aqui, tá? Isso aqui é de uma versão anterior ali do Next, tá? É esse cara aqui, tá? Porque, assim, se você colocar o User Router e você vê que não funciona,
pode ver que você pode ter importado desse cara aqui, mas é Next Navigation, tá? Estou falando isso porque eu cometo esse erro, então. Então tá aqui, ó. Para rotear o usuário para uma outra página, eu uso router.push, tá? E aí, por exemplo, eu vou direcionar o cara aqui para o barra, tá bom? Tá, pessoal, vê que aqui o roteamento ele é baseado como se fosse uma pilha, né? Porque o usuário pode navegar, mas ele clicando no botão voltar, eu também posso colocar menos um aqui para indicar que o usuário vai voltar para a página anterior, tá? Então é uma espécie de pilha, né? Eu posso empilhar novas rotas, mas posso sair voltando ali no browser, clicando, por exemplo, no botão voltar do browser, tá? Então por isso que aqui é push, considerando ele como uma pilha, né? Mas se não for ok, se não for ok, então a gente vai manter o usuário nesse mesmo formulário aqui, né? E aí a gente vai mostrar algum errinho ali para o usuário, né? A gente pode até ver isso aqui, pessoal, logo. Vamos ver logo isso. Vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou criar aqui, olha, const erro set erro é igual a use state e aqui string vazia, certo? Se o usuário não conseguir autenticar, eu vou usar o set erro e colocar e-mail e ou senha incorretos. Você vê, pessoal, que aqui eu tenho preocupação de não dar nenhuma dica para o usuário sobre o que está correto ou incorreto aqui, né? Eu não falo, ó, né, teu e-mail está incorreto, ou então, né, se uma coisa separada de sua senha está incorreta, porque se eu falar se o usuário souber que o e-mail que ele digitou está correto, ele pode usar essa informação para tentar invadir uma conta que ele sabe que tem um e-mail ali, né, já cadastrado ali, né? Então, a gente coloca o mínimo de informação, né? E-mail ou senha incorreto. Então, o cara já sabe que um dos dois está incorreto. Então, é assim que a gente pode driblar algumas questões de segurança, apesar de que eu também não sou especialista em segurança, né? Mas isso aqui é uma coisa básica, tá, pessoal? Ah, ali no input, né, eu lembro que a gente colocado, né, pessoal, aqui um atributo erro, e quando ele tiver setado, quando ele não for indefinido ou vazio, ele vai mostrar o erro ali, né? Então, assim, se esse cara aqui ele tiver vazio, né, o erro não vai ser mostrado, mas se ele tiver algum conteúdo, o erro vai ser mostrado. Então, olha só. Opa, vamos ver o que está acontecendo aqui. Ixi, eu consertei aqui nem vi que. Não sei o que foi aquele erro lá, não, pessoal. Não deu nem podemos ler. Eu vi que não estava salvo aqui, eu salvei. Aí voltei aqui, o erro tinha saído, então não sei o que era aquele erro lá, tá? Mas vamos lá então. Então, ó, botar aqui, ó, login. Aí vamos botar aqui, por exemplo, alguma coisa errada, olha só. Opa, tá aqui o erro, né? Vamos ver que erro é esse aqui. Fetch. Next public, public. Tá certo, next public mesmo. Barra alfa, barra login, tá certo, não tá? E tá reclamando aqui. 28. Posso exemplo. Ah, pessoal, deve ser o Chorus. Erro de Chorus, olha só. Aqui, ó.
Bem, pessoal, que é erro de CORS, né? Eu preciso informar, a gente já falou sobre isso, né? Eu preciso informar lá no back-end, né, de que esse front-end ele tem acesso ali, né, a acessar essa rota aí, né? E aí, olha só, pessoal, o que que acontece? Olha só, aqui eu estou colocando credentials, tá vendo? Credentials include. Isso quer dizer que vai ter troca, né, de cookies, né? Assim, quando eu acessar, né, ali o back-end, eu vou recuperar um cookie, né? E aí eu vou passar a enviar esse cookie para o back-end, né? Quando a gente está utilizando cookies desse jeito na nossa aplicação, nesse caso, a gente vai precisar ir ali no nosso index.ts, lá do back-end, e aí autorizar devidamente isso, tá? Então aqui no CORS, eu vou precisar colocar o seguinte, olha só, credentials igual a true, para indicar que sim, né, eu vou poder enviar cookies ali para o front-end e vice-versa, tá? Fora isso também, pessoal, eu vou precisar pegar aqui, olha, o meu endereço do front-end bonitinho e colocar aqui, tá? Porque quando a gente está trocando cookies, eu não posso colocar asterisco aqui, não pode ser a casa da mãe Joana, uma vez que agora tem as credenciais rolando, né, do back para o front, tá? Então eu vou ter que colocar aqui, olha, bonitinho. Lembrando que para fazer bonitinho mesmo, a gente vai criar uma variável de ambiente, né, pessoal, para colocar assim, né? Não faz sentido você colocar um troço desse jeito, né, pessoal? Bem, para não ficar com consciência pesada, vamos lá então botar nosso ponto wave aqui, olha só. Tá aqui, ó, cores. Botar front-end URL, né? URL. Opa, quase não tá saindo aqui. É igual a isso aqui, tá? Então tá aqui nosso endereço do front-end, certo? Vamos então agora voltar lá no nosso utils, colocar aqui agora que a gente tem essa nova variável, front-end URL. E esse cara aqui vai ser uma URL, né? Aqui, né, o cliente, ele tem, tá? O invite, aliás, ele tem aqui um mecanismo para avaliar o URL, tá? Tá, pessoal? Tem um mecanismo para avaliar o URL, tá? Então tá aí, né? Agora a gente adicionou esse troço aí. Então tá aí, tá bom, pessoal? Então agora ele vai aceitar front-end. Então tá aqui. E agora eu vou adicionar esse cara aqui, esse cara ali, lá no nosso index.ts, né? Qual o nome que eu dei mesmo? Env. Ponto. Front-end URL. Tá bom, pessoal? Tá? Então, CORS, lembrando que o CORS é um mecanismo, né? Eu não lembro de novo, tá? Lembro que é CORS Origin, né? Mas eu não se lembro o que é o RS, né? Depois você vem de novo aí para mim, tá, pessoal? Que eu perguntei naquele dia lá, já me esqueci de novo. Mas CORS aí está assim, você front-end, se você quiser acessar uma dada API, né? A API tem que liberar o front-end de acessar, certo? Porque senão qualquer pessoa pode criar um front-end e acessar a API lá. Então a API tem que liberar o acesso ali, né, para o front-end, tá, pessoal? Isso aqui é definido exatamente aqui, tá? E lembrando também que esse erro de cores aqui, ele acontece no browser, tá, pessoal? No browser. Você vê se assim, se você for utilizar o Insônia vai deixar você acessar a API, a gente testa a API dela no Insônia, né? Mas o browser, por questão de segurança, o browser não deixa, tá? Se o back-end não informar que aquele cara tem permissões, o próprio browser não vai deixar, né? Vai dar esse erro aqui e não, o usuário não vai conseguir ter acesso, tá? Então vamos aqui agora dar um Ctrl R. Vamos ver se agora vai. Botar aqui um endereço qualquer. E agora sim, olha só. Olha só. Recebemos unauthorized, olha só. Aqui, ó. Nosso retorno lá do back-end, certinho. E ali colocou ali e-mail ou sem correto, certo, pessoal? Então tá certinho aí nossa aplicação funcionando da forma como a gente quer, né? Se a gente colocar aqui um usuário válido, ó, enviar. Bem, não sei se esse usuário aqui ele é válido, né? Vamos ver aqui no
localhost 8282 put. Vou acessar o Prisma logo, né, pessoal? Acessar o Prisma aqui. Só que o Prisma, eu nem sei se a gente criou uma rota para pegar o usuário, né? Mas vamos lá ver. Abrindo o Prisma aqui. O Prisma não, Insônia. O Prisma, Insônia no caso. A user. Não temos, espera aí. Tá meio incompleto isso aqui, né, pessoal? Tá meio incompleto, mas tá aqui, olha. Vamos pegar esse cara aqui. Deixa eu ver se a gente recebe ok. Tá aqui. Esse cara aqui tá no banco de dados. Eu só vou usar ele aqui então, tá? Ctrl C. Agora vamos pegar lá a nossa aplicação, botar Ctrl V. Enviar. E aí, ó, tá aí. Tá vendo? Tá pedindo aqui para salvar a senha. Eu vou salvar a senha. E tá aí. Agora o usuário, né, logou. E aí foi redirecionado para a página principal ali, usando o router ali do Next. Beleza, pessoal? Estão me acompanhando aí direitinho? E a gente vai colocar agora a opção de logout aqui. Vamos tentar melhorar aqui. Mas antes, olha só, pessoal, vamos dar um jeito nesse troço aqui. Olha só, tá muito bagunçado essa questão aqui do FAT, tá? Vamos dar uma melhorada nisso aqui, né? Nosso FAT está muito burocrático. Então, olha só, aqui eu vou instalar aqui um outro pacote, que é o pacote que é mais utilizado para acesso à API, acesso de URLs dentro da aplicação, que é o Axios, tá? Então vamos lá, olha só esse cara aqui, ó. Vou botar aqui npm.js. Vamos precisar para o Axios aqui. Aqui eu estou tentando mostrar para vocês, pessoal, tudo que é a ferramenta mais importante, assim, né, que é utilizado, né? Então, não tem por que a gente não falar sobre o Axios, que de fato ele é muito utilizado e ele é muito fácil de utilizar também. Então, olha só, 74 milhões de downloads semanais, olha só. Tá vendo como esse cara é utilizado? É o tipo de cara que vale a pena a gente conhecer e ter alguma prática com ele, né? E ele vai deixar nosso código um pouquinho mais limpinho do que essa bagunça que tá, só para fazer um acesso ali, né, à nossa API, né? Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar aqui dentro do ECC um outro... Eu vou criar dentro do ECC um outro diretório que eu vou chamar de úteis. Estou fazendo a mesma coisa que eu faço no CodeBench, tá, pessoal? No CodeBench eu também uso o Axios diretos, tá? Então, aqui, olha, eu vou criar aqui um arquivo que eu vou chamar de api.ts. E vou também lá no nosso front-end instalar o Axios. Beleza, pessoal? Estamos instalando esse cara aí. npm install Axios. Então vamos lá, pessoal. Import Axios from Axios. Nossa. Deixa eu ver se eu lembro aqui também, né? Porque esse é o tipo de coisa que você cria só uma vez e não usa mais, né? Mas olha só, eu vou criar aqui, pessoal, olha só, uma função que eu vou chamar, é um objeto, na verdade, que eu vou chamar de API, que vai me dar acesso à API lá do back-end, certo? E, se não me engano, pessoal, é Axios Create. Axios Create. Então ele vai criar aqui um objeto que vai facilitar o acesso a consumir, né, os endpoints da API, né? E aí aqui a gente vai colocar base URL. O que é esse cara aqui? Esse cara aqui, ele esse cara aqui ele pode ser duas coisas, né? Ele pode ser localhost, dois pontos, né? Assim, o endereço aí da porta do back-end, né?
Ou se ele tiver dentro ali do back-end, né, dentro do container, não vai ser. Ele pode ser essas duas coisas aqui, né, pessoal? Isso aqui, né? Vamos ver aqui, olha. Ele pode ser essas duas coisas aqui, aquele base URL, certo, pessoal? Então você vê, olha só. A gente está assim, cada vez que a gente está usando fetch, a gente está informando esse cara aqui, olha só, next poder API, ou então, né, a gente está sempre colocando esse cara aqui. A gente vai colocar isso no arquivo só no arquivo a gente vai usar esse cara, né, esse arquivo, né, a gente vai usar essa função que a gente vai criar para poder fazer acesso à API. Aí vai ficar muito mais fácil, muito menos burocrático esse acesso aqui, né. E aí, olha só, deixa eu pensar aqui, pessoal, porque a gente vai ter que decidir aqui. Vai ter que decidir aqui como é que a gente vai colocar. Só se a gente criar dois, né, pessoal? Colocar aqui a API, do caso, Docker e a API separado, né? Eu acho que uma coisa vai funcionar aqui, pessoal, olha só. Se eu botar assim, ó, type of window. O window, ele é um objeto que só existe no browser, certo? Só existe no browser, né? E eu quero saber se o Axis está sendo chamado do meu back-end ou de dentro do browser, certo, pessoal? Se esse cara aqui existir, então eu vou supor que a URL é essa aqui. Porque o cara tem que acessar a partir de localhost, ele não está dentro do container, né? Então eu vou fazer assim, ó. Opa, aqui process.end, né? Eu lembro que eu já vi isso assim, alguém fazendo assim num vídeo. Vamos ver se funciona aqui, né? Então assim, o base URL. Se o cara tiver no browser, se esse objeto existir, eu vou usar, né, o Next Public, né? Caso contrário, eu vou utilizar esse outro cara aqui. Vamos ver se funciona assim, tá, pessoal? Opa, process.end, né? Isso aqui a gente pode criar até num cara separado, né? Para ficar mais simples, né? Vou fazer assim, ó. Const base URL é igual a isso aqui, tá? E aí aqui eu deixo só desse jeito. Beleza, pessoal? Vamos ver se assim funciona. Base URL. Vamos ver se assim funciona. Bem, a gente também precisa informar aqui. A gente precisa informar aqui aqueles credentials, né? Ali que a gente está utilizando o FET, aqui no caso é with credentials, e aqui eu vou colocar to. Então, a partir desse momento, tudo que é requisição vai ter troca de cookies, né? Tudo que é requisição, tá? Então, isso é padrão, né? A gente está utilizando sessão de usuário, então isso aí tem que existir. Não tem porquê a gente, em tudo que é aquisição, colocar isso aqui, né, pessoal? Não faz sentido, né? Tudo que é aquisição, ficar colocando esse credentials include, vamos colocar isso centralizado, ficar bem mais fácil para a gente, né? A gente também precisa informar o header. Aqui o header, no caso, é para indicar que o nosso backend vai retornar para a gente JSON. Então, se não me engano, é exatamente isso aqui. Então, vamos deixar, né, assim, header isso aqui. E tá aí, né? Então, assim, agora eu criei um mecanismo aqui, um objeto, né, que vai me facilitar o acessar a API ali. Aqui eu vou exportar esse cara, ó. Export default API. Beleza, pessoal? Vamos ver se isso aqui funciona, esse mecanismo aqui, né? Mas vocês entenderam o que eu tentei fazer aqui, não foi? Né? Se o cara estiver dentro do browser, eu vou acessar o public, né? O localhost lá. Mas se for SSR, Server Side Rendering, se eu estiver executando, né, gerando o HTML de dentro do container, então não existe o Windows, porque está dentro do servidor ali, certo? Eu lembro que alguém fez isso e funcionou. Vamos ver se funciona aqui, tá?
Então vamos lá, olha só, agora o que a gente vai fazer? Ao invés de colocar esse comandão todo aqui, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Const res vai ser igual ao wait API, sendo que a API a gente vai pegar daqui, tá? E agora, como é que a gente faz para informar que a gente vai fazer uma requisição post aqui? Você bota API.post. API.post, olha como é fácil, né? Melhor do que botar o método ali, né, e tudo mais. E aqui eu coloco só, né, a rota mesmo, aqui, olha só, o auth login, porque o base URL a gente já definiu lá no próprio arquivo útil lá, né? Então é só isso aqui, olha só. É bem mais fácil, né? Então, isso aqui tudo a gente troca por esse troço aqui, né? Beleza, pessoal? Esse cara aqui, ele tem, né? Ele tem o res.status, já consegue verificar, né? 200, né? Mesma coisa que o fetch do JavaScript, mas o dado, né? O dado a gente não pega utilizando isso aqui, né? Res.json. O dado nesse caso é isso aqui, olha só. Res.data. Esse é o dado, tá? Opa, eu acho que eu apaguei mais coisas que deveria aqui, né? Porque eu preciso passar o e-mail e a senha aqui ainda, né? Então, olha só. O primeiro dado que eu passo aqui é o URL, né? O path ali dentro ali do back-end, né? O segundo dado é o body. Mas o body, eu não preciso colocar body, JSON, Signify e tudo mais. Eu boto só aqui, olha, e-mail e password. É o body ali, só objeto só. Tá, pessoal? Ficou mais simples agora, né, a aplicação, né? Depois a gente pode até mover ali, né, o resto para essa abordagem, né? Eu nada devia ter feito assim desde o começo, tá, pessoal? Só corrigindo uma coisa que eu quis usar o fetch ali do JavaScript, é bom de saber que existe, mas também é importante a gente saber do Axios, porque o Axios ele é um padrão, né, utilizado bastante aí no mercado, todo mundo usa ele, então é bom a gente, né, utilizar ele também, né? Então tá aí, pessoal. Vamos aqui fazer a mesma coisa que o nosso logout aqui. Então, ó, const res vai ser igual ao wait, aí API, ponto post também, né, pessoal? Post. E aqui a rota é essa aqui. E nesse caso não tem body, né? Nesse caso não tem body, então é só isso aqui mesmo. Posso apagar isso aqui tudo. Bem que não tem hash.ok, mas posso colocar res status é igual a 200. Ou se vocês preferirem, você também pode utilizar aquele pacote status codes também que a gente colocou no back-end, né? Talvez fosse até mais interessante, mas vou manter assim por enquanto, tá? Mas a gente podia colocar no status code aqui também seria uma coisa interessante, né? Tá bom, pessoal? Então tá aqui nossa aplicação. Então, deixa eu ver se é assim. Deixa eu ver que é esse aqui. Não aceitou, né? Vamos ver de outra forma aqui. De fato, né, pessoal? Se esse cara não existir, né? Se ele não existir, vai dar erro, né? Faz sentido, mas a gente pode fazer isso aqui, olha só. Type of window é igual a indefinido. E aí, nesse caso, eu acho que ele não dá erro mais, tá? Ele não dá erro mais, tá? Então, assim, se type of window for igual a definido, né? Nesse caso, o window ele pode não existir, porque nesse caso, se ele não existir, ele vai ser indefinido, tá? Então tá aí, pessoal, o erro saiu, tá? Tá. Se não me engano, foi assim que eu vi quando alguém mostrou isso aí lá num vídeo. Pronto, tá. Então, já temos aqui o mecanismo de login. Então, vamos agora criar um mecanismo de logout, pessoal, porque assim, quando o usuário faz login aqui, opa, pera aí, não tá indo não.
Vamos ver por quê. Await post. Uma coisa que eu lembrei aqui também é o seguinte, que esse cara aqui, né, se ele receber um status diferente, tá, de 200 alguma coisa, ele vai gerar uma exceção, tá, pessoal? Eu tinha esquecido, então a gente tem que colocar esse cara aqui no try-catch, tá? Try-catch. Então eu vou tentar fazer isso aqui. Vou tentar fazer isso aqui. Se der algum erro, a gente vai cair aqui. Calma aí. Vai. Catch. Quem tá reclamando aqui? É obrigatório? Eu não tava nem lembrando. Achei também não vou deixar eu botar o N assim. Coloquei essa regra lá no. Vai imprimir no console então aqui o erro, né? O que é? A linha 35. Aonde? 35. Mas apertam na falso mesmo. Né? Não, verdade. Não precisa disso aqui, né? Mas quem tá reclamando aqui ainda? Logins, pessoal, calma aí. Eu baguncei pode aqui alguma coisa aqui, né? Tá, o login tá aqui. Login. Vai, ok. Vocês estão vendo aí onde está o erro? Cara, eu vou ter que colocar o return false aqui sim. Porque senão pro TypeScript vai ter alguma rota que não vai retornar booleano, entendeu? Né? Porque assim, aqui tem um if, ó. Então, pro TypeScript, ele pode, teoricamente, ele pode chegar aqui, apesar de que não, né? Porque se não for isso aqui, ele vai gerar exceção, né? Mas o TypeScript não vai saber disso, tá? Mesmo assim, aqui no enviar ele não tá indo, né? Vamos ver por que aqui. O que é? Não, agora deu erro, né, pessoal? Calma aí. Ele tá demorando para resolver. Opa, peraí, ó. Eu coloquei errado lá na API. Se o window não existir, tá errado. Se o window não existir, quer dizer que ele ele faz parte. Ele está tentando acessar via back-end, né? Agora sim, agora tá funcionando. Então tá aí, pessoal. Depois a gente pode resolver isso aqui também, né? Isso aqui tá dando erro desde um tempão já, né, pessoal? Esse negócio aqui. Isso aqui é um erro lá no Navbar, lá de CSS. Depois a gente pode dar um jeito nesse troço aí. Pronto, pessoal. Então o nosso login tá funcionando, tá? Então aqui, olha, agora eu vou colocar uma senha correta.
E agora eu vou colocar uma senha incorreta, um usuário não existente, tá aí, então tá funcionando direitinho. Vamos então ver o logout aqui. Eu quero o seguinte, assim, quando o usuário ele tiver logado, eu aparecer aqui logout aqui, olha, com o nome do usuário. Quando tiver logado, né? Aparecer logout com o nome do usuário aqui. Então vamos fazer isso. Então a gente vai precisar ir justamente lá no nosso navbar para a gente adicionar logout ali como opção, né? Então vamos lá, navbar agora. Bem, navbar está aqui no Components, navbar, vou abrir esse cara aqui. Então, olha só, o user é compartilhado pelo contexto, né? Então a gente vai, vou tirar esse incremento daqui, tá? A gente não vai mais utilizar ele. Então, é o contexto, né? Eu vou precisar pegar dados do usuário pelo contexto. Mas, pessoal, assim, a gente ainda não está pegando os dados do usuário de fato, né? Se a gente for aqui no nosso provider, deixa eu fechar esse cara que está funcionando já. O nosso provider, ele não está criando esse usuário, né, pessoal? A gente não está utilizando... Ah, não, tá aqui, set user, tá. Estou vendo aqui agora, tá. Tá. Então está sendo colocado aqui, né? Está sendo retornado lá por essa rota auth login. Vamos então ver no nosso back-end se ele está retornando bonitinho lá. Né? O que ele está retornando aqui nessa rota auth login, certo? Bom, tem pouco que a gente fez, né, pessoal? Vamos precisar conferir aqui, tá tudo certinho. Porque às vezes eu estou retornando só true ou false também. Então vamos lá no login. Ah, não, tá retornando lá. Bem bonitinho, ó. Então esse está sendo retornado, né? Então esses 3 dados aí vão ser enviados lá para o nosso front-end. Então, né, aquele user lá, né, aquela informação user do contexto vai ter essas 3 informações aí. Então, beleza. Então vamos lá então utilizar esse cara. Então é só botar aqui, olha, const user. Vou pegar o usuário do contexto, né? E aí botar aqui, ó, user context. E vamos botar o auth context aqui, né? Para a gente pegar os dados do usuário, certo? Esse cara aqui a gente não vai precisar mais, esse counter, eu vou tirar ele daqui. Então esse cara aqui vai me dar acesso àquela variável do contexto user que a gente alimenta quando o usuário faz login. Então o que eu vou fazer, olha só. Se você for lá no auth provider, você vê que assim, aquela variável user lá, ela por padrão é nulo, tá vendo? Ela por padrão é nulo. Se o usuário não fez login, esse cara aqui é nulo. Se o usuário fez login, então ele vai ser igual a esse objeto, essa interface aqui, a user session. A gente fez isso aqui na passada, não estava nem lembrando. Então, olha só, o usuário vai ser user session ou nulo, certo? Um dos dois ali, certo? Então, aqui no navbar, como é que eu faço para saber se o usuário está logado ou não? É verificar se esse cara está nulo, né? Então, vamos lá, pessoal. O login, eu vou mostrar o login só se o usuário não tiver logado. Isso é, só se o usuário for nulo. Beleza? Então, tá aqui, ó. Se not user, esse usuário não está logado, né? Nesse caso, eu vou dar a opção de login para o usuário. Se o usuário tiver logado, nesse caso eu vou dar a opção de logout para o usuário. E aqui eu vou botar aqui nesse caso, a gente pode colocar aqui, olha, o cerquilha. Opa, logout. Logout aqui. Quando o usuário escolher o logout, a gente vai precisar chamar a função de logout que a gente perguntou lá no provider, né? A gente vê o seguinte, olha só, login é uma rota da aplicação, uma rota do front-end, leva para um formulário onde o usuário vai precisar informar o e-mail e a senha, né? Mas o logout não é uma rota, né? O logout é uma rota do back-end que aí o usuário acessa e efetua o logout, mas não tem um formulário para o usuário, não tem uma página de logout aqui, né, pessoal? Então é isso, assim, quando o usuário tentar acessar o logout, eu vou precisar chamar a função logout, ó, que a gente implementou no nosso provider, né? E é essa função que eu vou chamar. Então, vou botar aqui, olha, const handle logout
E aí esse cara aqui que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó. Const ok é igual ao wait logout. E esse cara aqui é uma função async. Beleza, pessoal? Tudo certo? Eu acho que esse ok nem é necessário, não tem que dar erro aqui. Aí eu vou direcionar aqui, olha, esse usuário. Se o usuário fizer o logout, digamos que a gente pode direcionar o usuário para a tela de login. Né? Pode ser, né? Direcionar o usuário para a tela de login quando ele fizer logout, né? Então, botar aqui, olha. User router, const router é igual a use router. User router, a gente é um hook do próprio Next. É esse cara aqui, Next Navigation. Esse cara aqui. Né? Então, quando o usuário clicar ali, eu vou direcionar o usuário push para a tela de login. Beleza, pessoal? E aí eu vou botar esse troço aqui. Botar aqui, ó, onClick é igual a esse cara. Uma coisa super importante, tá, pessoal? Aqui você tem que colocar esse S-Link aqui, certo? Porque link por padrão, né, ele recarrega a página, né, pessoal? É isso, né? Qualquer link por padrão, ele recarrega a página. Mas esse S-Link, está dizendo que esse componente aqui, ele não vai se comportar como um link normal. Ele vai se comportar com um link que a gente importou do próprio Next, olha só. Tá? Então, esse cara aqui, eu vou utilizar tudo que é link da aplicação. Tá? E geralmente a gente faz isso mesmo, que ele é link, para dizer que esse cara não é um link convencional, ele é de fato o link ali do próprio Next. Aí tá vendo como eu nem coloquei aqui, ó. Eu nem coloquei aqui, né, no handle logout o evento, e aí botei prevent default, não fiz nada disso, porque o link não vai recarregar a página, não vai fazer nada disso, tá? Então, tá de boa. Sync. Aqui tá errado, né, pessoal? O logout é promise void, né? Promise void, né? Uma promessa de void, né? Tava dando erro lá na navbar e agora não está dando mais, ó, await logout, certo? Beleza, pessoal? Vamos ver se funciona então. Ó, eu estou na tela de login, vou aqui enviar, né, o login, vou efetuar o login, apareceu o logout ali, né, apareceu o logout, e agora eu posso navegar, eu vou continuar, né, ainda logado, né, aqui na aplicação, e aí posso dar logout, quando o logout está aí, funcionou. O usuário foi para a tela de login, apareceu o login aqui. Beleza, pessoal? Beleza? Tem só um probleminha aqui, pessoal, que a gente vai ter que resolver. Ó, acabei de fazer o login aqui agora, né? Apareceu o logout aqui, tá vendo? Certo? Se eu der Ctrl R, já era. Tá vendo? Se eu der Ctrl R, F5, recarreguei a página, perdi, né, o login. Por quê? Porque a informação de contexto do React, ele está na memória, tá na memória do browser, tá, pessoal? Não está lá no local storage, não está em nenhum storage do browser, tá? Local storage, ele fica, se você der F5, ele está lá ainda, né? Mas não, assim, a informação de contexto está em memória, tá? Então você perde, assim, quando você dá Ctrl R, você perde tudo, tá? Então a gente vai precisar resolver isso, tá, pessoal? Vamos precisar resolver isso aqui, né? Para que quando o usuário dê Ctrl R, o que ele faz? Quando o usuário dá Ctrl R, no back-end o cara está logado ainda, tem sessão ainda, né? Porque esse cara deu um Ctrl R aqui. Né? O usuário não efetuou logout, né? A sessão do usuário não foi destruída. Então o back-end sabe, pô, esse cara está logado. Então o que a gente vai precisar fazer
é o seguinte, ó. O que a gente vai precisar fazer, pessoal, é assim, ó. Sempre que esse provider ele for carregado, né, sempre que ele for carregado, eu vou fazer um acesso ao back-end para ver se ele tem, se esse usuário tem sessão. Se ele tiver sessão, eu vou usar o setUser para colocar em use os dados da sessão do usuário. Tá? É isso que a gente vai fazer. Então, vamos fazer aqui, olha só. Aqui, olha, eu vou usar useEffect para verificar se o usuário está logado. Então, eu vou precisar fazer um acesso ao back-end, né? Para verificar se o usuário está logado. Aqui eu não vou colocar nada, tá vendo? No useEffect não vou colocar nada aqui nesse array de dependências para indicar que essa função só vai ser executada quando o usuário acessa, né, carrega esse componente que ele pela primeira vez. Certo? Lembrando que quando o usuário faz um F5, tudo é carregado novamente, né? Então, assim, vai de novo, né? Ele vai montar, a gente chama isso, tá, pessoal? A gente vai montar o componente no browser de novo quando o usuário ele recarrega a página, dá um F5, né? Tá? Aqui tem essa nomenclatura, tá? Montar o componente, desmontar o componente. Montar o componente, assim, se a gente quiser que uma função seja executada só quando o componente é montado e não atualizado, né, só montado pela primeira vez, então nesse caso a gente usa um vetor de dependências vazio para indicar isso. Olha, quando, né, o cara for montado pela primeira vez, então execute essa função que está aqui. Então aqui dentro que eu vou fazer? Eu vou primeiro no back-end criar uma rota get, né, que vai me retornar dados do usuário. E aí, se o usuário tiver logado, né, ele vai, essa função vai retornar para a gente dados ali da sessão do usuário. Porque olha só, pessoal, quando o usuário ele faz um ponto R no F5, o cookie de sessão dele não foi destruído, o cookie de sessão dele está ali. Né? Então, assim, o usuário pede, né, a memória da aplicação, né? Então a informação de contexto é perdido, mas o cookie está ali. Então, assim, quando o usuário der um F5, né, a gente vai pegar aquele cookie lá, que na verdade é o padrão, né? Vai pegar o cookie lá, vai fazer um acesso a esse endpoint que a gente vai criar. E aí esse endpoint, né, se o cookie do usuário for válido, vai tornar as credenciais do usuário que a gente vai utilizar esse setUser para criar, né, e esse user a gente saber a partir daí que esse usuário está logado, tá? Beleza? Então vamos fazer isso, pessoal. Então vamos lá no nosso back-end. Vamos lá no nosso back-end aqui. Vamos fazer isso aqui no Auth Provider mesmo. Auth Provider não, Auth Controller, né? E aí vamos aqui, né? Assim, olha só. Da mesma forma como a gente tem o endpoint SIGAP, login, logout, eu vou criar aqui agora, olha só, esse cara aqui, olha. Const me, tá? O me, ele vai ter essa finalidade de retornar para a gente ali as credenciais do usuário logado, tá? Vamos botar aqui, ó, sync, rec, request, raise response. Isso aí vai ser uma rota get, né? Que você vai pegar a informação do usuário, não tem nenhum efeito colateral no back-end. Você vai fazer isso aqui ainda. Então, olha só. Bem, para saber se o usuário está logado, basta verificar isso aqui, né? Tá, pessoal? Se o usuário estiver logado, isso aí vai estar ativo. E nesse caso, a gente pode retornar isso aqui, olha só.
Opa, a gente vai precisar também pegar dados desse usuário aqui, né? Na verdade, tem uma forma melhor aqui, né, pessoal? Vamos fazer isso direito aqui. Ficou feião esse troço aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Const user. Porra, de novo esse negócio aqui, cara. Até hoje não ajeitei esse troço, né, pessoal? Vamos fazer isso aqui direito, pessoal. Olha só, eu vou pegar aqui, olha. Deixa eu ver o service aqui. Service ali de user também. Tá, olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou implementar aqui no service de user uma função que vai recuperar dados de um usuário, só porque eu só estou pegando por enquanto o array de usuários, certo? Então, olha só, vou dar Ctrl C aqui, olha. Ctrl C, Ctrl V. Vou mudar aqui para get user. Esse cara que vai pegar, receber um ID como parâmetro, um ID, um user ID, né? Que é uma string. Esse cara que vai tornar user DTO, não um array, né? E esse cara aqui, aliás, como ele não vai para o back-end, a gente pode botar só user mesmo, logo direto aqui, assim. A gente pode fazer assim mesmo, direto. Tá, get user. Então vai receber um ID. Vai tornar uma promise de user. E aqui eu vou fazer o seguinte, olha só. Return await prisma find first, onde o ID, aliás, where é igual ID. E aqui eu vou colocar ID desse jeito assim, ó. Bem, se não tiver um usuário com ID informado, ele vai retornar nulo, né, pessoal? Então, botei aqui, olha, essa função, ela retorna ou usuário ou nulo, certo? Porque vai que não tem um ID daquele usuário, certo? Então, tá aqui, pessoal. Implementamos aqui o getUser agora, né? Então, vamos voltar ali para o nosso controlador, no controlador. E aí eu vou colocar await get user, do user subs, e vou passar aqui, né, esse dado, né? Os dados da sessão, né, pessoal? Fica bem melhor assim, né? Certo? Os dados da sessão ali. Opa, esse cara aqui ele pode ser indefinido, né? Espera aí. Ó, acabei de fechar ele aqui. Vamos lá de novo. Né, pessoal? Assim, pode ser que assim, o ID a da sessão esteja vazio, né? Caso o usuário não esteja logado, né? Então tá aí, ó. Então estou recuperando aqui, ó, dados do usuário, utilizando o ID da sessão, do user ID da sessão, certo? Say user quer dizer que o usuário está logado, certo? Se eu conseguir recuperar dados do usuário, quer dizer que ele está logado. Nesse caso, a gente vai retornar aqui para o usuário, né, os dados que a gente quer, né, no nosso front-end, né, user ID, user name, tá? Então, agora a gente criou, né, a gente vai botar a rota ainda, né, mas uma função
que retorna os dados do usuário, caso o usuário esteja logado. Vamos aqui então no nosso router, olha só, nosso roteador. E aí vamos lá botar aqui essa rota, né? Dupliquei aqui, botei aqui /get, a rota vai ser /me e a função vai ser /me. A gente vai ter que exportar essa função ainda, que eu não exportei. Vamos lá exportar ela também no nosso controlador. Vamos botar o me aqui, né? Exportando ela. E olha só, se o usuário não tiver logado, eu vou retornar isso aqui, ó. Beleza, pessoal? Vocês estão me acompanhando, pessoal? Estão me acompanhando? Então tá aí, ó, o me agora é uma função que retorna dados do usuário se ele tiver logado, ou ele vai tornar unauthorized para indicar que ele não está logado, certo, pessoal? Então essa função que a gente vai utilizar ali no nosso front-end, que quando o usuário der um F5, a gente vai acessar essa rota para saber se o usuário tem sessão. Porque lembrando, pessoal, quem disse se o usuário tem sessão ou não é o back-end, não é o front-end, tá? A sessão do usuário está no back. Tá ali, né? A gente está utilizando sessão, né? Que é uma coisa do back, certo? Se a gente estivesse usando JWT e tudo mais, tudo bem. Nesse caso, a gente está utilizando sessões que tá no back-end, tá? Fala. Aonde? Tanto faz aqui, eu não posso botar não, tirar esse return aqui, tá? Posso, né? Tanto faz. Falta aqui, ou ele vai pegar essa rota ou vai pegar esse cara aqui, tá? Eu vou ver com o return lá de cima, mas tanto faz porque, né? Aqui não precisa retornar nada, não, tá? Aqui a gente usa return só, a gente só coloca o return, por exemplo, aqui em cima, ó. Eu coloquei o return aqui para ele não vir para cá, ó. Esse aqui já tem a resposta. Quero que ele depois continue aqui, aí eu dei o return, tá? Mas aqui não precisa, né? Esse aqui já é o último comando já, né? Então, beleza, pessoal, está aqui o nosso back-end já com essa função me. Agora eu vou voltar lá para o nosso auth provider. Vamos chamar esse cara aí agora. Então, vamos lá, olha só. Aqui eu vou fazer a... Ixi, pessoal, pera aí, eu tenho que pensar aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer assim, ó, api.get. Aí vou acessar, né, essa rota aqui, olha. Essa rota /me. Só uma coisa, pessoal, eu não posso colocar async aqui, tá? Eu não posso colocar async aqui, nem await aqui, tá? Eu poderia... o ideal aqui, já que esse cara retorna uma promise, então vamos fazer den aqui, olha só. A gente tem essa opção, né? Colocar o den ali, né? Então, então assim, se o usuário conseguir recuperar, né, assim, as credenciais, então a gente vai dar um set user com, ó, aqui é reis, e aqui eu vou colocar reis.data. Beleza, pessoal? Então essa promise, né, ela vai me retornar aqui, vai me dar aqui a resposta que eu obtive ali do back, e aí essa resposta tem os dados enviados, então está aqui reis.data. Né, se a gente receber, né, reis.data, então a gente vai agora colocar as informações de credenciais do usuário dentro de user, certo? E a partir desse momento esse user vai ser compartilhado em toda a aplicação. Então vamos ver, pessoal, se funciona resolve aqui, ó. Então, ó, opa, deu um erro aqui, vamos ver que erro é esse. Erro do Axios, né? Opa, é alf.me, né, pessoal? Botei só me, né? /alf/me. Agora sim. Ó, pessoal, já funcionou, olha só. Ó, olha aqui, ó, o login aqui, ó. Tá vendo?
Eu dou conta, ele até aparece o login lá, mas ele faz um acesso ao back-end, pega as informações e tá aí, já sei que o usuário está logado, né? Então, ó, vou dar logout aqui, se eu der Ctrl R, né, tá aí, ó, login, opa, aqui eu errei esse, pessoal. Axis de novo? Ah, só uma coisa, olha só. Esse cara aqui, ele vai gerar uma exceção, né? Se o meu back-end entrou na 401, né? Então, nesse caso, é bom botar aqui um catzinho também, né? Eu acho que só isso resolve, pessoal. Vamos lá ver. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Agora tá mostrando aqui, né? Agora eu capturei o erro, né? E agora tá mostrando aqui o 401. Olha só. Por que tá retornando? Quem tá pegando 401 aqui? É aquela função me, né? Que ela é executada quando eu dou um F5, ela é executada, mas o meu backend está retornando 401 e ele está colocando aqui 401, tá vendo? Mas se você tiver logado, né? Esse cara não vai aparecer mais. Isso aqui é do acesso anterior, né? Se eu der Ctrl R aqui agora, ó, não vai dar erro. Tá bom, pessoal? Tá aí, implementamos aí nosso login logout. Se você quiser, assim, olha só, por exemplo, nem deixar esse troço aqui aparecer, a gente podia, por exemplo, colocar essa informação lá no local storage para indicar que o usuário está logado ali. E aí, assim, quando o cara faz logout, ele te apaga o local storage, a gente pode fazer isso, podia fazer mas assim já tá resolvendo bem, né? Tá bom, pessoal? Vamos tentar só fazer alguns ajustes, né? Tirar esse zero daqui na navbar. Vou fazer umas perfumaria aqui, tá, pessoal? Tirar esse zero ali do navbar. Opa, navbar não, do card, né? Desculpa, do card, é. Product. No caso, list, né? Card. Vou tirar esse context aqui. Vou tirar esse cara daqui. E aí vou tirar, né, esse cara daqui. Esse cara aqui também, né? Vamos, só tá vendo como está centralizado aqui? Tá feião. Então, assim, porque esse texto aqui tá grande, vamos colocar, né, o texto aqui em cima sempre, né? O texto no meio, né, esse cara aqui sempre aí na borda. Eu vou enrolar aqui, pessoal, porque eu podia entrar em outro assunto, mas não vai dar tempo de entrar em outro assunto, que eu queria falar agora sobre eficiência, né, de componentes, e aí falar de alguns hooks, né, queria falar do memo, do use callback, hooks ali do React, eu vou falar um pouquinho também sobre o nosso algoritmo de reconciliação do React, são conhecimentos básicos de React que a gente não quero começar aqui agora, porque isso vai dar pano para muita manga e eu vou deixar para falar sobre isso na próxima aula, tá? Então eu vou dar só colocar esse cara aqui. Vamos ver aqui no card como é que a gente faz isso. A gente usa flex, né? Flex. Flex Code. Então, só que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dizer que isso aqui é flex, uma flex orientada a colunas. E aí eu vou usar o space between para colocar espaço entre eles. Beleza? Isso que eu vou fazer aqui. Vou botar aqui between.
E agora tem que lembrar, né? Você lembra aí qual que é a propriedade? É o... Tá, pessoal? A próxima aula vai ser bem importante, tá? Para a gente falar de outros books, ah, falar do Memo, vou falar sobre o use fallback, use Memo também, que são mecanismos ali do próprio React para tentar deixar as coisas um pouquinho mais eficientes, tá? O React, na verdade, assim, ele é muito eficiente, tá, pessoal? Mesmo sem utilizar desses mecanismos, que eu vou mostrar na última aula, ele dá o jeito dele lá para, mesmo assim, ser eficiente. Mesmo assim, quando você tem uma aplicação muito complexa, é bom você ser detalhado ali, você ser detalhoso ali, né, na forma de criar os componentes. E aí, para esses casos, eu vou ah, justify, justify between, né? Tá, para esses casos vai ser o que eu vou mostrar na próxima aula, tá? Ctrl V, vamos ver se isso resolve aqui. Resolveu não? Por quê? Será que esse cara aqui é link, esse cara aqui? Deixa eu botar aqui diferente aqui, botar um div aqui. Tô errando aqui. Ah, pode ser a altura, né? Tá aí, pessoal, agora sim, agora tá aí. Uma coisa que a gente vai fazer também, acho que na aula, na semana que vem, vai implementar nosso carrinho de compra também. É assim que a gente. Eu vou pensar ainda direito, tá, pessoal? Se eu vou precisar pensar onde que a gente vai salvar aqui, né? Onde que a gente vai salvar? Né? Quando a hora clicar mais aqui, essa informação vai ser salva aonde, né? Vocês acham que, por exemplo, vale a pena a gente colocar no. Vamos pensar aqui, vale a pena a gente colocar na seção do usuário? O carrinho de compra do usuário, vale a pena a gente colocar em seções dele ali? Lembrando que as nossas sessões, elas ficam ativas mesmo que o usuário não esteja logado, tá? A gente pode criar, por exemplo, uma variável sessão cart lá, que contém, né, os itens ali do carrinho, né, ah, se o usuário adicionar, né, itens ali, né. A gente também pode colocar isso aí no local storage, né. Eu acho até bom, pessoal, a gente colocar no local storage, porque a gente aprende também local storage. Né, assim, local storage é um recurso de dados, banco de dados aqui do próprio browser. A gente pode, né, aprender um pouquinho sobre ele aqui. E a gente, né, o usuário clicou aqui no mais aqui, a gente vai adicionando essas coisas ali no local storage sem enviar nada para o back. A gente pode fazer isso aqui, mas vou pensar, né, direito nisso aí, tá? Pessoal, alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje? Tudo certo? Então tá. Então na próxima aula a gente continua aqui. Vou acabar a gravação.